Olá, pessoal, tudo bem? São 8h50 da manhã do dia 15 de outubro de 2021. Estou gravando a nossa aula assíncrona do dia 21. Como eu avisei vocês ontem, durante a nossa aula síncrona, de que a aula da semana que vem será assíncrona, e eu resolvi gravar para adiantar no conteúdo. Ok? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, a minha tela de fundo no computador normalmente são capas de álbuns de uma banda que eu curto muito, que é o Pink Floyd. Essa aqui é uma das capas estilizada. Esse aqui é o guitarrista dele. Porque às vezes aparecem umas capas aí meio estranhas, mas é porque são capas de álbum mesmo. Tá? Às vezes aparecem umas mulheres com pouca roupa, quase nada. Ontem nós terminamos aqui, né? Que era a classificação de titularidade, ou seja, dos portadores de direitos, hoje no direito moderno. Tá? E finalizamos dizendo que a maioria dos direitos que são tutelados no direito ambiental, que são protegidos no direito ambiental, os titulares são difusos. Você não consegue identificar quem é o dono desse direito, quem é o proprietário desse direito, quem é o portador desse direito, porque ele é um direito que se apresenta ultrapassando a esfera da individualidade, né? Normalmente, o objeto desse direito ele é indivisível, nós vimos a classificação lá atrás, né? Você não consegue determinar esse titular, e os titulares são interligados entre si, esse grupo de pessoas são interligados entre si por algum fato jurídico, né, que eles chamam de circunstância de fato. Esse conceito é do professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, tá? O livro dele é o Curso de Direito Ambiental Brasileiro, assim como o professor Edson Milaré, são os dois livros base, bibliografia base do nosso curso, que está lá no que é acadêmico, inclusive. Bom, base constitucional do direito ambiental brasileiro. Tá? Então, o direito ambiental brasileiro está alicerçado na nossa Constituição Federal, que, como nós vimos lá no Direito 1, é a referência jurídica estruturante do Estado brasileiro. Tá? Então, toda a estrutura jurídica do Estado brasileiro está alicerçado na Constituição Federal. Em razão disso, é a nossa lei de maior hierarquia. Nenhuma outra lei pode estar ou contradizendo ou colidindo com a Constituição Federal. Se isso acontecer, essa lei ela será declarada, ou parte dessa lei declarada inconstitucional, e, quando isso acontece, seus efeitos jurídicos são anulados. Ok? Então, feita essa introdução, está lá na Constituição Federal da República do Brasil, a base do direito ambiental brasileiro, precisamente no seu artigo 225, tá? 225, ok? E aí, o que acontece? Em razão desse artigo 225, que vai trazer os conceitos de direito ambiental, necessariamente, a nossa Constituição Federal, essa atual Constituição Federal, ela vai, digamos assim, relativizar o direito à posse e à propriedade. Tá? Até antes dessa Constituição, o direito de posse e propriedade era sagrado. Uma vez que você estava na posse, ou você era proprietário de um imóvel, por exemplo, se alguém entrasse lá, você poderia reagir e defender a sua propriedade, sua posse, inclusive chegando às vias de fato. Tá? Isso era consagrado.
Nessa Constituição, talvez por um viés mais socialista que ela tenha, esse direito sagrado foi relativizado. É respeitada a sua posse, é respeitada a sua propriedade, no entanto, no seu exercício de usufruir da sua propriedade, você está limitado a não atingir direito difuso, direito de outras pessoas, tá? Você vai botar fogo na mata lá, peraí, calma, porque essa fumaça vai atingir a qualidade do ar muitos quilômetros depois. Então, você pode, mas tem algumas regras que você tem que seguir. Eu vou fazer uma barragem de um rio que passa por dentro da minha propriedade para eu gerar energia elétrica. Ok, antigamente você chegava na hora de encher o reservatório, você estancava o rio. Hoje você não pode fazer mais isso. Então, provavelmente, no seu licenciamento ambiental, vai dizer, olha, ao invés de você encher o seu reservatório de água da sua usina hidrelétrica, da sua micro-usina hidrelétrica, em 3 meses, você vai levar 1 ano para encher, porque você não vai simplesmente barrar o leito da água, você tem que deixar pelo menos X% de água vazando, da vazão passando, para não faltar água a jusante, ou seja, na parte posterior abaixo do rio. Tá? É isso que esse slide está dizendo aí. Hoje eu amanheci um pouquinho melhor, não estava com muita dor. A pedrinha do meu carro. Eu vou ter que dar uma paradinha. Alô? Bom dia. Sim. Tudo bom, Mônica? Poderia ser para outra semana? Né? Veja bem, vai ter uma feira em São Paulo, eu estou querendo ir para essa feira, estou até discutindo uma passagem aérea aqui que eu comprei e cancelaram, entendeu? Então, assim, se eu não conseguir reativar a passagem, aí eu posso ir sim, senão eu ficaria em São Paulo, estou até gravando aula assim, tudo mais. Quer na outra semana? Pode. Não, pode sim. Não, pode, sem problema. Uhum, pode, sem problema. Tá ótimo, muito obrigado. De manhã é melhor. Uhum, tá ok. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Pronto, era uma ligação lá do IF. Bom, então aqui, ó, essa é a parte que a gente chama do artigo de caput, que é a parte principal lá em cima. E embaixo desse parágrafo tem incisos, parágrafos e tudo mais. Então, o parágrafo inicial do artigo a gente chama de caput, tá? Vou até escrever aqui para vocês saberem o que é. Como é que a gente fala? Caput, tá? Essa é a expressão que vem do latim, que significa cabeça. Então, essa é a cabeça do artigo 225. Tá? Então, o artigo 225, ele diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tá? Quando a gente vai fazer a interpretação de um texto legal, a gente chama isso de... Existe uma técnica chamada hermenêutica, que nós já vimos lá no Direito 1. Estudou lá Direito 1, a hermenêutica constitucional.
Então, é a forma, é a técnica de como você vai interpretar um texto constitucional, ok? Está tendo muita discussão no mundo acadêmico com as recentes decisões ou reinterpretações da Suprema Corte com relação ao texto constitucional, notadamente para aqueles juristas mais consagrados que discordam dessas interpretações, né? Enfim, a estrutura desse artigo ele segue exatamente aquele slide que eu passei para vocês sobre o binômio direito e obrigação lá atrás, tá? Todo direito corresponde a uma obrigação e vice-versa. Toda obrigação está relacionada a um direito. Aí você saber quem é o titular do direito, quem é o titular da obrigação, vai entrar ali naqueles conceitos que nós vimos ali atrás, tá? Se é individual, se é coletivo, né? E aí, se tiver mais de 2 titulares do direito, a gente fala que existe um litisconsorte ativo. Se tiver mais de 2 titulares da obrigação, 2 ou mais, a gente diz que nós estamos diante de um litisconsórcio passivo, tá? Uma solidariedade passiva, ok? Neste caso aqui, esse artigo ele parte da seguinte premissa. O titular do direito, por ele ser difuso e atinge muitas pessoas, sempre será uma solidariedade ativa, tá? Ok? E a gente consegue analisar isso nessa expressão aqui, ó, que eu vou destacar. Todos têm. Ops. Deixa eu voltar aqui atrás. Aqui. Todos têm. Esses são os titulares. Quem são todos? Todos. O povo. Né? Tanto que o verbo ter está no plural. Tá? Então, todos têm. Essa é a primeira análise que a gente faz. E aí vem a obrigação. A obrigação, eu consigo enxergar aqui, ó, impondo-se. E aí, quem é que são os titulares da obrigação? É aqui, ó, poder público e a coletividade. Ok? Então, eu também tenho uma solidariedade passiva, ou seja, uma solidariedade no lado da obrigação. Então, a coletividade e o poder público têm uma obrigação. Tá? Então, eu estou fazendo uma análise assim, bem tranquila, bem comedida, né? Ok? Bom, qual é a obrigação? Defender e preservar. Tá? E essa é a obrigação. Bom, então agora eu sei qual é a obrigação, quem é que está obrigado, e agora eu sei quem é o portador do direito. Qual é o direito? Aqui é que muita gente se equivoca e comete erro. O direito é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o objeto do direito, tá? É a essência do direito. Um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por que que tem essa expressão? E aí, isso aí a gente tem que atentar. Ecologicamente equilibrado. Tá? Isso decorre de um conceito lá da biologia chamado equilíbrio dinâmico entre as espécies de um ecossistema. Tá? Então, o fato de um jacaré morrer é suficiente para desequilibrar todo aquele ecossistema onde ele está. O ecossistema pode ser uma lagoa que ele frequenta. O bioma é o Pantanal. Tá? Então, o bioma Pantanal tem vários ecossistemas. Tem ecossistemas terrestres, tem ecossistemas aquáticos, né, que interagem ali naquele bioma.
entre si com o meio abiótico, tá? Então, essa é a grande reflexão que nós temos que ter, ok? Infelizmente, a imprensa, ela acaba mais nos desinformando ou informando parcialmente do que bem informando, tá? E eles têm uma estratégia. Aqui no Brasil se adotou uma estratégia nos últimos 20, 30 anos de aparecer uma ONG, alguém de uma associação, que ninguém sabe quem é, e que aí vai falar ali naquele veículo de comunicação, como se ele fosse uma pessoa que reúne a unanimidade do meio científico. E o que ele fala representa, então, todo o pensamento acadêmico, todo o pensamento científico. E nem sempre é assim. Tá? Aliás, quase sempre não é assim. Ok? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não, esse jacaré não desequilibrou o meio ambiente. Então, não houve um dano ambiental. Que aquele jacaré foi morto, seja por uma onça, seja por um ribeirinho que matou para comer. Tá? Não, esse jacaré era o último que tinha naquela lagoa. E aí vai haver um aumento da população de peixe naquela lagoa, e que aí vai faltar, porque ele era o predador, ele fazia, mantinha aquela população de peixe num limite suportável para aquela água. Enfim, aí vem toda uma teoria para demonstrar que aquele jacaré desequilibrou o meio ambiente naquele microecossistema. Aí eu posso dizer que teve um dano ambiental. Tá? Então, não é só todos têm direito ao meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente que esteja ecologicamente equilibrado. E as populações, esse equilíbrio dinâmico, o próprio nome já diz, esse equilíbrio entre as espécies, predadores e predados, ele não é constante. Então, você vai chegar ali naquela lagoa, vai ter sempre 10 jacarés e sei lá quantos mil peixes. Não, ele vai variar. Vai ter um ano, um jacaré morreu, a população cresceu um pouquinho do peixe, aí nasceu outros 2 jacaré, a população baixa um pouquinho, e assim vai indo. Tá? É o que chama de equilíbrio dinâmico. Ok? E aí o resto é mais, digamos assim, elementos de justificativa. Tá? Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, isso aí são os efeitos reflexos de quando você tem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? Ele é essencial à sadia qualidade de vida. Tá? E, portanto, é importante você manter esse meio ambiente, que de forma reflexa faz bem para a população humana. E esse direito, que ele é temporal, está sendo defendido hoje, ele tem um destinatário para o futuro, que são as futuras gerações. Tá? Então, essa parte final do artigo fala para as presentes e futuras gerações, ele vai dar origem a um princípio do direito ambiental que a gente chama de intergeracional. A geração de hoje protege para ela e para as gerações que virão. E assim sucessivamente. Tá? Tranquilo? Então, dentro de tudo aquilo que nós vimos lá naqueles módulos iniciais, tudo isso que nós fazemos, gente, deve ser feito no interesse da nossa sociedade. Nós temos que, sim, que preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas não no interesse de nações do hemisfério norte, e sim para o nosso interesse. Então, quando você vê aparecer uma ONG, uma associação, veja quem que é. Qual é a base de estudo? Qual que é a fonte de estudo? Essa pesquisa dele foi feita em qual universidade? Quem é que financiou? Quem que financia essa ONG? Tá? E aí você começa a ficar um pouco mais crítico com relação ao que as pessoas aparecem falando, né? E aí, quando uma determinada ONG dessa aí fica desgastada, eles surgem com outra no lugar. É sempre assim. Narrativas. Guerra de narrativas.
Bom, aqui é o professor Fiorilo fazendo uma interpretação desse artigo. Tá? Eu fiz aquela ali, né? E ele faz a dele. Então, vou ler a parte de aspas aqui. Aspas. O artigo 225 da Constituição estabelece 4 concepções fundamentais no âmbito do direito ambiental. Primeira concepção, de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Segundo, de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à existência de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, criando em nosso ordenamento o conceito de bem ambiental. Tá? Então, cria mais um outro elemento que a gente viu: bem móvel, imóvel, consumível, não consumível, fungível, não fungível, ou infungível, divisível, não divisível. Ele falou, não, agora também apareceu mais um bem, que é o bem ambiental. Tá? Que a Carta Maior, que é a nossa Constituição, são sinônimos, determina tanto ao poder público como a coletividade o dever de defender o bem ambiental, assim como o dever de preservá-lo. Aqui, gente, eu vou voltar no artigo anterior, só para fazer um comentário que eu acabei esquecendo. Tá? Tá aqui, ó. Essa expressão aqui, coletividade, ela é diferente, ela não pode ser interpretada como esse todos. Tá? São duas pessoas, vamos dizer assim, diferentes. Tá? Coletividade é aquele grupo de pessoas, ou a pessoa e um grupo de pessoas, que está em algum lugar e que, de alguma forma, está responsável por defender ou preservar o bem ambiental. Porque, se ele não fizer isso, ele atinge a todos. Tá? Então, vou dar um exemplo. Imagine que um grupo de pessoas invadiu uma área pública para fazer montar um bairro de última hora. Tá? E era uma mata de preservação permanente, que tinha um apelo ambiental. Então, provavelmente, vai haver uma reação do Estado contra esse grupo de pessoas. Então, esse grupo de pessoas é o que nós chamamos de coletividade, foram os invasores que atingiram lá. Porque, ao invadirem aquela área de preservação permanente, eles atingiram um meio ambiente que é de toda a comunidade do entorno. Tá? Então, a coletividade pode ser um grupo de pessoas, mas que estão ali diretamente relacionados a um problema ambiental e que atinge o direito de todos. Eu tinha esquecido de falar isso, só para mostrar a diferença entre esses dois. Então, continuando na leitura da análise do professor Fiorilo. Tá? Então, determina o poder público como a coletividade, que é aquele grupo de pessoas que está ali naquele momento, usufruindo ou interagindo ou impactando aquele bem ambiental, o dever de defender, assim como de preservá-lo. E, finalmente, ele diz que a defesa e a preservação do bem ambiental estão vinculados não só às presentes, mas como às futuras gerações. Ok? Tranquilo? Então, esse bem de uso comum do povo, que ele chama de bem ambiental. Tá? Então, esse bem ambiental, por ele ser de uso comum do povo, é que ele gera a titularidade difusa. Esse conceito de titularidade difusa nasce por conta dessa expressão que está lá na lei, lá no artigo 225. Bom, existem duas correntes que debatem o direito ambiental. A corrente antropocêntrica, vou baixar isso aqui, e a corrente ecocêntrica. Tá? São as duas correntes que debatem, que discutem e, consequentemente, interpretam as questões ambientais, né? A legislação ambiental e as políticas públicas para a preservação e para a defesa do bem ambiental. Ok?
lembrando que o direito, ele não é ciência exata, ele é ciência social. Então, ele admite várias posições, né, doutrinárias, filosóficas e tudo mais. Tá? Então, vamos ver essas duas correntes. Antropocêntrica. Tá? Antro vem de homem, cêntrica vem de centro. Tá? Então, a corrente antropocêntrica, ela defende que o destinatário final da proteção do bem ambiental é o homem. Só há razão para você fazer toda a proteção ambiental, só há uma razão, que é o homem, das presentes e futuras gerações. Tá? A corrente ecocêntrica. Eco vem de ecologia, cêntrica, centro. Tá? Os defensores desse pensamento dizem que não é só o homem, mas todos os seres vivos são os destinatários finais da tutela do bem ambiental. Ok? Eu vejo assim, talvez pela minha formação, eu vejo essa teoria, essa tese muito controversa. Tá? Por quê? Porque no conceito clássico, no que nós podemos vamos assim, a essência, a existência da ciência jurídica decorre de um fenômeno chamado personalidade jurídica. Tá? Eu já falei na aula passada que é a capacidade que temos de atrair direitos e obrigações. Tá? Então, toda a estrutura das ciências jurídicas está baseada nesse fenômeno chamado personalidade jurídica. Ok? Toda. Então, tipo assim, o direito penal, né? Por que existe o direito penal? Porque, em algum momento, a sociedade definiu regras de conduta, o famoso pacto de bem viver, a gente viver bem entre si, em sociedade, e alguém resolveu romper de alguma forma, dessas regras, esse contrato de bem viver. Então, ele atraiu para si obrigações que poderão atingir alguns direitos dele. E, normalmente, o direito que se atinge é o de ir e vir. A pessoa perde o direito de ir e vir. Fica preso. Ok? Então, em razão desse conceito da personalidade jurídica, é que fica muito difícil você dizer que um ser vivo tem algum direito, a não ser o ser humano. Porque os demais seres vivos não detêm personalidade jurídica. Então, até por essa questão, é muito difícil você pegar um jurista que tenha uma formação clássica, caminhar nessa linha aí. A não ser que passou pela escola meio de qualquer jeito. Tá? Mas, de toda forma, tem essa corrente aí, só para... É obrigação nossa mostrar todas as correntes. Ok? Bom, quais são os fundamentos? Aonde que as pessoas que defendem essas duas correntes fundamentam o seu pensamento? Tá? A corrente antropocêntrica fundamenta os seus argumentos na Carta Cidadã, que também é um outro objetivo da nossa Constituição, no inciso 3º do artigo 1º e nos artigos 5º e 6º. Tá? Ok? Inclusive, em um dado momento, vai falar de direito ambiental aqui dentro. Ok? Tá? Por quê? Porque quando eu faço a leitura principalmente aqui do artigo 1º, inciso 3º,
ele vai nos dizer como que nós temos que interpretar a Constituição. Tá? Ele nos orienta na hermenêutica constitucional. E a partir de 5 de outubro de 88, então, toda a forma, o mecanismo de interpretação, não só da Constituição, mas de toda a legislação que vem abaixo da Constituição, mesmo as existentes até então, que a gente chama de infraconstitucional, eles devem ser reinterpretados agora nesse jeito aí, do inciso 3º do artigo 1º, que consagra que tudo que o Estado brasileiro fará nas suas políticas públicas, na sua legislação, na forma como que ele vai administrar, cuidar da administração, de alta gestão até mais baixa, deverá ter como objetivo a dignidade da pessoa humana. Tá? Se nesse inciso 3º viesse a dignidade dos seres vivos, aí eu falaria, olha, a nossa Constituição é ecocêntrica. Mas como ela fala a dignidade da pessoa humana, eu digo, a nossa Constituição ela é antropocêntrica. Ela foca tudo direcionado ao ser humano. A corrente ecocêntrica está baseada no inciso 1º do artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? Essa é o fundamento deles. Só que essa lei ela é anterior à Constituição. Então, eu concordo em dizer assim, até a nossa Constituição, que ela, a nossa Constituição, eu vou escrever ali. Deixa eu voltar esse troço aqui. A nossa Constituição ela é de 5 de outubro de 1988. Tá? Então, veja bem, até o dia 4 de outubro de 1988, vigia a Constituição de 1967-68. E aí sim, eu podia dizer, olha, toda a legislação ambiental nossa, ela é ecocêntrica, tem como destinatário final todos os seres vivos. Quando entra em vigor a nossa nova Constituição, ela é promulgada nesse dia, né, no Congresso Nacional, eu já não consigo mais interpretar essa lei da forma como eu vinha interpretando. Necessariamente, eu tenho que interpretar observando o inciso 3º do artigo 1º. Tá? Então, a gente diz que a Constituição ela vai recepcionar, ela não vai reformar essa lei, no entanto, ela vai impor uma nova interpretação. Ela continua sendo vigindo, porque ela é anterior. Se ela entrasse em colisão com a Constituição, a gente diria que essa lei foi revogada tacitamente. Como isso não aconteceu, ela apenas e tão somente impõe uma nova forma de interpretar esse inciso 1º do artigo 3º dessa lei. Essa lei ela é muito importante, inclusive toda a parte do CISNAM, está tudo aqui dentro, licenciamento ambiental, está tudo aqui dentro. Tá. Vamos para frente. Bom, aí vem os doutrinadores, né? Ou seja, os jurisconsultos, né? As pessoas que têm um destaque muito grande que escrevem livros, né? Então, aqui é o professor Fiori. Ele diz o seguinte, aspas, a Constituição Federal de 88, ao estabelecer em seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, inciso 3º do artigo 1º, como fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional, adotou visão, parênteses, necessariamente com reflexo em toda a legislação infraconstitucional, tracinho, nela incluída toda a legislação ambiental, fecha parênteses, explicitamente antropocêntrica, atribuindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, está lá no artigo 5º, no caput do artigo 5º, uma posição de centralidade
em relação ao nosso sistema de direito positivo. Direito positivo são as nossas leis. Tá? Ok? Então, o professor Fiorilo falou, a partir do momento que veio essa nova Constituição, e com ela, no seu inciso 3º, ele diz que é princípio fundamental do Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana, por si só, ela coloca o ser humano, né, o brasileiro e os estrangeiros que residem no Brasil, numa posição de centralidade. Tá? E essa novidade, ela impõe que se reinterprete toda a legislação existente até então e as que virão abaixo da Constituição e até mesmo o próprio texto constitucional, com base na dignidade da pessoa humana. Tá? Então, esse é o professor Fiorilo falando. Ok? Bom, agora, quem defende a corrente ecocêntrica é o professor Edson Milaré. Tá? Também é muito respeitado no meio acadêmico quando se fala de direito ambiental. A obra dele é Direito do Ambiente. Vou colocar aqui, bolinha. Professor Edson Milaré, Direito do Ambiente, a gestão ambiental em foco, doutrina, jurisprudência, glossário. Tá? Também está na nossa bibliografia esse livro. Tá? E os dois têm posições diferentes, por isso que eu coloco os dois, daí cada um pode seguir o que quiser. Tá? O professor Edson Milaré é mais da linha ecocêntrica, o professor Fiorilo é mais da linha antropocêntrica. Tá? Então, o Edson Milaré vai fazer a seguinte justificativa, aspas, já não é mais possível considerar a proteção da natureza como um objeto decretado pelo homem em benefício exclusivo do próprio homem. Ele vai ultrapassando a ideia da personalidade jurídica, tá? Aquele conceito da personalidade jurídica que só o homem tem. A natureza tem que ser protegida também em função dela mesma, ou seja, ele está tentando atribuir personalidade jurídica à natureza. Tá? Então, você tem que também criminalizar a natureza. Como é que você vai fazer isso quando ela, por exemplo, explodir um vulcão e matar pessoas, quando a natureza fizer um terremoto? Mas continuemos. Como valor em si. Então, a natureza tem que ser protegida também em função dela mesma, como um valor em si, e não apenas como um objeto útil ao homem. A natureza carece de uma proteção pelos valores que ela representa em si mesma, proteção que muitas vezes terá que ser dirigida contra o próprio homem. Tá? Então, na proteção da natureza, você vai lá e você simplesmente anula o direito de propriedade de alguém e manda ele demolir uma casa. Eu acho isso aí uma aberração. No meu ponto de vista, eu sei o que você acha isso. Eu acho muito perigoso. Você imagina você chegar numa fazenda e já está na 5ª geração, tem 200 anos que está naquela família, a casinha lá de madeira está a 20 metros do corpo d'água. Você chega hoje lá e fala, não, você vai derrubar essa casa e vai ter que reconstruir essa mata ciliar, porque está dentro da faixa de APP. Quando toda a sociedade começa a aceitar essa intervenção do Estado no direito à propriedade, fica um pulo para que esse Estado, amanhã depois, aniquile o direito de propriedade. E aí nós teremos um Estado totalitário. Por isso que eu vejo muito perigoso isso. E essa geração de vocês, ela não foi treinada a pensar assim. Aliás, ela... Bom, não vou fazer mais comentários. Mas vocês têm que prestar atenção. A minha geração está passando. Onde vocês é que vai ficar. Vocês não abrirem os olhos, em 20, 30 anos, esse país aqui passa a ser um país comunista. E aí vão ver o que é dureza. Tá? Na minha visão, o comunismo, disfarçado de socialismo democrático, é uma ressignificação da escravidão. Lembra da escravidão lá? Que tinham o dono da fazenda para ele, e os escravos trabalhavam para ele, não tinham direito a nada, eram
objetos. O comunismo, para mim, só trocou o dono da fazenda, é o Estado. E o povo é o escravo. Sem direito a nada, só trabalhar para manter a elite que comanda o Estado. A elite, sim, esses se dão bem. Esses andam de jato, tem marco de 10 milhões de dólares. A elite socialista, esses comem caviar, né? Isso aí, vivem bem. Vamos lá. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Isso foi só um ponto de vista meu, tá, pessoal? Vocês têm que concordar com isso. Mas nós estamos num curso de bacharelado, né? Nós temos que estar sempre pensando, porque um profissional, um bacharel, seja qualquer que seja o curso, ele é uma pessoa de formação acadêmica diferenciada. Então, ele tem que pensar de forma de alto nível. Então, às vezes, a gente dá esses estímulos, chama essas discussões, exatamente para que ocorram as reflexões necessárias, para que vocês possam se proteger e tomar as melhores decisões da sua vida. Ninguém quer que você tome a decisão A ou B. O que se propõe aqui é que vocês reflitam antes de tomar qualquer decisão, porque toda decisão tem consequência. Decisão que você tomou ou deixou de tomar tem consequência. Quem assistiu aquelas minhas palestras de empreendedorismo vai entender mais ou menos isso. Tá? Que o resultado da sua vida hoje é fruto de decisões que você tomou ou deixou de tomar no passado. Tá? Então, tudo que você for fazer, reflita antes. Tá? Tudo. Nesses últimos 50 anos, que eu estou com 58, vou fazer 59 anos. Tá? Nesses últimos 50 anos, quando você pega e começa a ver o que aconteceu na história da humanidade, você via países que eram ricos e hoje estão quebrados. Toda essa situação que ocorreu, ela aconteceu de uma forma absolutamente, a grande maioria, absolutamente normal. Tá? A população desinformada foi lá e votou e colocou o ditador no poder. Então, ele chegou no poder de forma democrática. Coloquei que eu fui eleito, agora eu vou botar a minha política. Dali para frente, ele não quis mais sair. Foi alterando leis, foi colocando no judiciário os que eram alinhados dele. Né? Então, tem que refletir muito em tudo que você for fazer. Principalmente na hora que você for dar o seu voto para alguém. Pensem bem, reflitam bem. Porque se você votar porque o cara é amigo, porque vai dar um emprego para um primo meu, tome cuidado. Muito cuidado. Procure olhar as propostas, né? E veja qual é o perfil da pessoa. Se é uma pessoa correta, se é um bom pai, se é um bom marido, se é correto nos seus negócios, se aquilo que ele está falando, prometendo, corresponde ao que o cargo faz, porque chega um cara que é candidato a vereador e diz que ele vai mexer na tarifa da energia elétrica. Então, ele está dizendo, está deixando claro que ele não sabe nem qual é a função de um vereador. O vereador não tem essa competência. A energia elétrica é do Estado, a competência exclusiva do Estado. Regulado pela ANEEL, tá? Porque a energia elétrica ele é um serviço da União articulado com os estados, está no artigo 19 da Constituição. Então, quando você vê o cara prometendo, só por prometer para ganhar voto, essa pessoa não está preparada para o importante cargo que ele vai ocupar. Ok? Então, façam essa reflexão. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu precisava ver, eu já até falei ali no slide anterior, é se essa lei, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o número dela é 6.938, esse é o nome dela, tá? Ela é do ano de 1981, tá? Bom,
Então, aqui a primeira coisa é saber como a nossa Constituição ela é de 7 anos depois dela, que é de 88, tá? Eu preciso saber se a Constituição revogou ou não essa lei. Se não revogou, ela continua em vigor e, consequentemente, o que vai mudar é só a forma de interpretar em razão do inciso 3º do artigo 1º da Constituição. Tá? Bom, para eu saber se a lei revogou, se a Constituição revogou ou não, integral ou parcial essa lei, eu preciso estudar o instituto, conhecer o instituto da revogação. Tá? Revogação. Aqui. Instituto da revogação. Tá? Bom, a revogação ela é um fenômeno que acontece que retira a eficácia de uma lei. Ela não apaga a lei. Ela não chega lá e risca essa lei, rasga, queima e joga fora. Não, ela continua lá no arquivo, só que ela não produz mais efeitos. Tá? Continua no arquivo para fins de estudo. Naquela época a lei era assim, agora, né? Só para isso. Mas ela não tem força de coerção de impor a sua vontade mais para ninguém. É o que a gente chama de efeitos. Tá? Então, a revogação é um instituto que acontece que retira a eficácia, a força da lei. Tá? Então, é isso que é revogação. Ok? O professor Caio Mário da Silva Pereira diz, pelo princípio da continuidade, a lei somente perde eficácia em razão de uma força contrária à sua vigência. Tá? Então, assim, existe um princípio que é o princípio da continuidade, ou seja, a partir do momento que uma lei entrou em vigor, ela vai ficar mantendo a sua eficácia ao longo do tempo. Esse ao longo do tempo é o que ele chama de princípio da continuidade. E ela só vai perder a eficácia em razão de uma outra força que seja contrária à sua vigência. Essa força que ele chama de revogação, que é, normalmente, em regra, é uma nova lei, uma lei posterior, que vai dizer expressamente que aquela anterior perdeu a eficácia, ou no todo, ou em parte. Tá? Então, é só uma lei posterior é que faz com que uma lei anterior perca a sua vigência. Ok? Esse instituto é que a gente chama de revogação. Revogou. Tá? Tirou a força. Bom, existem 4 situações que a gente tem que analisar com relação ao instituto da revogação. Tá? Primeiro, ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui. Tá? Pode ser total ou pode ser parcial. Ok? Se a revogação for total, o nome que se dá é abrogação. Tá? Fica a lei número tal, do dia tal, 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 do ano tal, inteiramente revogada. Então, quando isso acontece, eu digo que estou diante de uma abrogação. Vou abrir aqui para ficar mais bacana. Tá? Mas vamos supor que a nova lei diz assim, fica revogado o inciso 2º do artigo 3º da Lei 6.938/81. Então, ele foi lá e foi só em alguns pontos da lei. Tá? Então, quando isso acontecer, a gente diz que a revogação foi parcial ou também a gente diz que houve uma derrogação. Se você falar houve uma revogação total, está correto, você não precisa falar derrogação. Se você falar houve uma revogação parcial da lei, que foi revogado só tais itens dela, também está certo. Mas você pode usar também a expressão derrogação. Tá? E essa
essa revogação ela pode ser, tá, expressa ou tácita. Expressa, vou botar aqui, ver se aparece no verdinho aqui. Expressa ou tácita, tá? Expressa quando vem o texto e ele é nítido, ele não deixa dúvida. Ó, o artigo, a lei tal fica revogado. Houve uma aberrogação. Ó, o artigo tal, parágrafo tal da lei tal fica revogado. Houve uma derrogação que foi expresso, que veio escrito numa nova lei. Mas pode acontecer que a outra lei não fale nada a respeito da lei anterior. E aí pode acontecer uma aberrogação ou uma derrogação de forma tácita. Essa é mais difícil, porque vai depender de um reconhecimento do Poder Judiciário. Tá? E isso decorre de um princípio que é o chamado a vedação da incompatibilidade entre normas. Tá? Eu não posso ter normas em vigor que sejam incompatíveis entre si. O que é a incompatibilidade? Quando duas normas, duas leis tratam do mesmo assunto de formas opostas, diferentes. Então, eu não posso ter duas leis vigindo que tratem daquele assunto com soluções totalmente contrárias. Tá? Por quê? Porque daí eu gero um caos na sociedade. Vai ter gente que vai querer seguir a lei tal, vai ter gente que vai querer seguir a lei tal. Então, para evitar isso, tá? Se vier uma lei nova e que trate do mesmo assunto da lei anterior e a forma como eles tratam ela é incompatível, a lei anterior fica revogada tacitamente. Tá? Procura-se de toda forma evitar essa situação, mas pode acontecer. Então, o que acontece? Quando veio a nova Constituição, aí agora eu tenho que fazer uma análise da época, a Constituição veio e não revogou ninguém, não. Ela foi promulgada e acabou. Tá? Então, coube ao judiciário que senão ficava uma Constituição e só a parte das revogações ia ficar um texto maior que ela mesma. Então, coube ao Poder Judiciário, ao longo do tempo, dizer isso aqui foi revogado tacitamente, que não foi recepcionado pela Constituição. Não, isso aqui foi, só tem que ajustar. Foi recepcionado, está tudo bem, só tem que ajustar a interpretação. Tá? Então, feita essa análise aqui, tá? O professor, aí finalizando, né, a questão da tácita, tá? Pelo princípio cardeal, que é o que ele diz, né, que é a revogação tácita, em torno da revogação tácita é o da incompatibilidade, né, a impossibilidade da existência simultânea de duas normas incompatíveis. Toda a matéria da revogação tácita sujeita-se a um princípio genético, segundo o qual prevalece a mais recente. Então, sempre a lei mais nova é que prevalece em relação à lei mais velha. Ok? Quando o legislador tenha manifestado a vontade contraditória. Ok? Tranquilo? Tá? Sempre a lei mais nova, ela vai prevalecer pela mais velha. Então, aí, entendendo esse instituto da revogação, o professor Fiorillo falou, olha, é o seguinte, vou ler aqui aspas dele, que é, em face da sistematização dada pela Constituição Federal de 88, podemos tranquilamente afirmar que o conceito de meio ambiente dado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi recepcionado. Isso porque a nossa Constituição buscou proteger não só o ambiente natural, mas também o artificial, o cultural e o do trabalho. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi recepcionada, então ela está em vigor até hoje. O que muda é a forma de interpretá-la. Beleza? Bom, pessoal, aqui já deu mais de hora já de gravação, nós vamos ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham
tenham gostado, né, dessa aula. E aí, na semana do dia 25, a gente volta. Pronto. Bom, então fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês. Boa semana que vem. São 9h44 do dia 15/10/2021. Já vou subir no ar lá.